boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. É muito bom te ter aqui com a gente. Se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e com muita alegria eu te recebo. Que bom que você está aí desse lado, porque hoje a gente tem uma conversa muito bacana, um convidado muito especial, mas eu vou te falar daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou dizer que se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, vou te dar 2 segundos, se inscreve. Já se inscreveu? Bacana, que bom, esteja sempre com a gente. E também aproveita, já deixa o like, eu sei que você vai curtir a nossa conversa aqui, vai voltar sempre no canal, e já compartilha também com aquelas pessoas que você ama. Lembra, manda e fala assim, olha, lembrei de você, tem uma conversa aqui, uma mensagem de Deus, receba. Ou então manda para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir realmente uma mensagem que o Espírito Santo toque o coração de cada uma delas. Já mandou também? Vou contar com isso, tá bom? E também outra mensagem que eu quero falar para você é que você também pode engajar aqui na nossa missão. Você pode ser um patrocinador do nosso canal e levar a palavra de Deus muito mais adiante, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio de alta qualidade, de profissionais de excelência. Aqui você pode entrar em contato, assim como o Estúdio 091 patrocina o Cristocast, aparece aqui ó, nessa telinha, o tempo inteiro durante o programa, você também pode ter essa oportunidade. E não só patrocinar o canal, mas você vai estar também sendo uma bênção, né? Abençoando outras pessoas para que o testemunho, a mensagem que a gente fala aqui chegue para muito mais pessoas por aí, por esse mundo de meu Deus. Então, agora, sem muitas expectativas, sem deixar vocês mais curiosos, vou apresentar o meu convidado do dia com muita alegria. Eu recebo o Adam Galvão, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E, bom, a gente espera falar sobre Deus, né? Sobre os propósitos que Ele tem para nós, sobre as nossas experiências e apresentá-lo, né? A função do cristão é essa, demonstrar Cristo o máximo que a gente puder. Nosso desafio é esse. Então, é isso. Adam, obrigada pela tua presença, pelo teu tempo aqui. A gente já devia estar filmando há um tempão. Nossa conversa. Porque eu sempre falo com o pessoal que assiste, os convidados chegam, a gente bate um papo super rapidinho, a gente já está aqui um tempão, gente, conversando. O assunto foi embora, né? E a gente nem tinha começado a gravar, acho que já dava pelo menos uma meia hora de programa. Dava. Era da gente conversando, mas muito obrigada pela tua presença mesmo, viu? Então eu já quero começar, eu vou ter que recapitular uma parte Vamos. do que a gente estava falando, mas assim, já quero começar pedindo para tu contares, né, novamente sobre a tua questão familiar, porque tu vens de uma tradição familiar, né, de uma família Sim. de pastores, de mulheres de Deus. Me fala de novo sobre isso. Bom, lar cristão, né? Isso. A minha família, a família Galvão, família Pereira, partir de pai, né? E são de pastores, né? Meu avô é pastor Pompeu Galvão, de Oeiras do Pará. Uhum. O meu tio Jefferson, a pastora Rosana que veio aqui, né? Enfim, vários outros primos e tios, são muitos. E por parte de mãe ainda mais, a família é muito maior. Por parte de mãe, são muitos pastores, né? O pastor Raimundo Corrêa, da Igreja Cristã Evangélica, e também muitos pastores e tudo mais. E eu cresci nesse lar cristão. O meu pai, ele não era pastor, né? Ele é cristão, né? Normal. E a minha mãe era missionária da Jocum, fez ETED, Escola de Treinamento Discipulado e tal. Então eu cresci nessa veia missionária, muito mais do que olhando os pastores, eu olhava muito missões, desde cedo. Ela não é mais? Ela é missionária. Ela ainda é. Uhum. Não da Jocum, mas certo. ela é missionária itinerante. Uhum. Né?
A gente tem uma ONG, né? Hoje tem uma escola, a gente cuida de crianças carentes e tudo mais. Então, ela ainda está na missão, né? Uhum. E é isso. A família cheia de um monte de pastor. E daí, como foi que, das tuas lembranças, como isso se construiu no teu dia a dia, trabalhando em ti esse relacionamento com Deus, essa vontade de repente, servir mais a Ele? Como isso se formou em ti? É porque, assim, todos... É um clima diferente, assim, conviver com esses homens de Deus. Graças a Deus, os meus tios, tanto por parte de pai, por parte de mãe, meus avós, meus parentes, todos eles eram grandes homens de Deus. Incríveis mesmo, cada um com a sua peculiaridade. Então, grande fonte de inspiração. Mas principalmente a minha mãe, por ser missionária e tendo aquele fogo, aquela paixão por vidas e querendo evangelizar o mundo. E ela é super, como eu falei antes, né? Super espontânea, super para frente, animada. É aquela pessoa que conversa e se sente acolhido. Então, é sempre muito presente essas visões para mim. E isso me inspirou muito desde pequeno. E eu era uma criança muito curiosa, gostava de conversar com as pessoas mais velhas e gostava de escutar o que eles falavam. Então, eu me converti na igreja do meu avô, lá no Rio Grande do Pará, quando eu tinha 8 anos de idade. No momento que eu fui à frente e aceitei Jesus, confessei Jesus. Tens nítida essa lembrança do dia? Tenho. Foi um momento muito marcante. Eu adoro ouvir essas histórias. Eu tinha esse desejo de aceitar Jesus, mas eu não sabia o que era, criança, né? E aí que eu entendi o versículo, que se com a tua boca confessares e com o coração creres, né, em Cristo, que ele morreu, ressuscitou, que no evangelho, você será salvo. Eu entendi, caiu a ficha. No próximo culto eu vou. E a minha mãe deixou, ela me encorajava. E eu lembro de andar o caminho todo até a frente e aceitar Jesus. E eu não sei, porque hoje eu sou pedagogo, né, sou professor, eu olho uma criança de 8 anos, é uma criança, talvez tenha me olhado com um olhar, tipo, uma criança aceitando Jesus, mas para mim foi muito sério. Foi uma decisão muito forte, realmente foi cabal ali. Eu entreguei a minha vida ao meu rei. Acabou. Passa a régua. Foi bem forte. Tu sabes que a gente estava conversando antes aqui também, né? E somos de igrejas diferentes. Mas nessa mesma idade que tu aceitaste Jesus, né? Aos 8 anos, é mais ou menos a idade também que nós, enquanto católicos, também recebemos a Eucaristia pela primeira vez. Que legal. Também, de certa forma, é a nossa confirmação de aceitar Jesus. Que legal. Nessa mesma idade. Interessante, né? O meu foi com 8 anos. E eu escuto muito isso, essa idade, 8 anos por aí. Não sei se é porque aconteceu comigo e quando alguém fala, acende aquela alerta, né? Não sei, mas eu escuto muito isso, essa questão dessa idade de 8 anos. Mas tu sabes, eu acho que Deus fala muito no coração das crianças. Eu tenho certeza. Né? Fala demais no coração das crianças. Porém, é uma percepção muito, muito pessoal, assim, né? Até já falei aqui em alguns programas, a gente, enquanto criança, é muito carregado na fé dos pais. Sim. Né? No que eles praticam, no que eles conversam, no que eles vão nos mostrando. Né? Mas chega um momento que essa experiência com Deus passa a ser individual. Sim. Então, eu penso que... Nesse momento, para mim, ainda não era individual. Ainda não era? Não. Com 8 anos? Não. Mas tu tivesse ali uma clareza de eu quero isso para mim. Sim. Mas ainda não era aquela fé de perguntar, questionar, esse é o caminho e tal. Eu acreditei por conta do que a minha mãe vive, do que os meus parentes vivem. E isso é um ponto interessante, porque assim, a minha mãe, ela é uma mulher que me ensinou muito, conversou muito comigo, me explicava muita coisa desde criança. Então, eu entendia muita coisa desde criança. Ela estimulava isso em mim, essa questão de questionar, de pensar e tudo mais.
Só que além de me ensinar a questão da palavra, eu via o sentimento dela de buscar o Senhor. O desejo dela de agradar a Deus, de buscar almas, era algo real. Então, assim, eu não me sentia carregado de uma forma ruim. Porque meu pai creu, eu vou crer também, eu vou na onda. Não. Isso é tão real para mim quanto esse copo, quanto essa mesa. Era inspirador. Inspirador, mas é algo vivo. Eu quero isso para mim. E se ela diz que é o caminho, eu vejo que é verdade, ela não tá mentindo para mim, eu vou. Entende? Foi por aí. Ainda muito carregado na questão dela, do exemplo dela, mas foi real. Muito real, muito forte. E quando foi que começou a mudar? Quando foi que passou para ser uma experiência individual? Foi quando eu entrei para a rede de adolescentes da minha igreja com 12 anos. Esse período todo, tem as fases do desenvolvimento cognitivo, né? Então eu era bem criança ainda e tal, e aí chegou nessa fase de adolescência, de começar a questionar as coisas, começar a me perguntar a identidade e tal. E aí eu comecei a participar desse ministério de adolescentes, em gincana de ensino bíblico, de tal, na Igreja Batista Missionária da Amazônia. E ali eu fui aprendendo muito. Ali eu fui lidando com outras pessoas da minha idade que estavam buscando ao Senhor. Eu fui intimado pela liderança a aprender coisas, a participar de gincana, a me doar aquilo, e ir para cima com o que eu sou. Não era mais uma questão da minha mãe indo comigo, não, eu estava meio que indo sozinho. Claro que tem todo o apoio da família, mas eu estava meio que indo sozinho, nesse sentido, eu e Deus, agora é você e Deus. Então começou esse processo. Aí começou questionamentos, começou a perguntas, começou a... Não dúvida, nunca tive dúvida. Meu coração, eu olho para o meu coração até hoje, pertence a Ele, acabou. Agora, por que essa denominação? Por que essa forma de crer? Por que ele ensina assim, é realmente assim? Comecei a questionar a questão de credo, a questão de forma de ver o mundo. A cosmovisão começou a se formar, a minha forma de ver o mundo. Eu questionei, eu também passei por um processo muito parecido com o teu na minha adolescência. Também nunca questionei a existência de Deus. Sempre criei em Jesus, em Deus, mas eu não sei se era um questionamento ou se era curiosidade realmente de tentar entender como as coisas funcionavam, entendeu? Sim. E que, inclusive, até hoje ainda tenho muitas curiosidades. Assim. Eu acho sempre. que a gente nunca vai explicar Deus. Nunca, gente. Meu Deus do céu. A gente vai aqui morrer tendo dúvidas. Se eu não me engano, foi São Agostinho que disse que a mente humana é como se fosse um copo, né, de água, e o tanto que a gente consegue entender de Deus está nesse copo de água. Mas o que ele realmente é um mar. Não cabe na nossa cabeça. Não cabe, eu acho que a gente nunca vai conseguir explicar completamente a Deus. E assim, nesse período todo de trajetória, nessa parte da minha adolescência, eu queria conhecer mais a Deus, eu queria buscar mais a Deus. Então eu me tornei um crente muito legalista. Fazer por merecer, com a força do meu braço, lendo a Bíblia que nem doido, jejuando muito, orando pelas madrugadas e tudo mais. Então, assim, hoje, por conta disso, foi bem ruim, me sugou muito, né, esse processo. Mas por conta disso, hoje eu entendo muito mais do que naquela época. Por que? Me explica. Eu li muito a Bíblia, eu orei muito, tive experiências com Deus, perguntei para líderes. Então eu fui aprendendo, errando e tentando, e eu fui conseguindo, né, alguma coisa. Não é da forma mais saudável, eu tava sendo muito rígido comigo mesmo. No entanto, eu aprendi muito. Hoje, esse conhecimento me é útil. Mas mesmo assim, eu ainda me vejo dessa forma. Não sei nada de Deus. Eu posso estudar quantos livros for, pegar todos os documentos secretos do Vaticano, assim, ver tudo. Eu não vou, não tem como. Deus é infinito, Deus é inexplicável, ele é além do que a gente possa imaginar. Não parece assim, às vezes, não sei se tu tens essa impressão, né? A gente lê tanto, a gente busca tanto, e aí acontece algo que a gente diz, como assim, Deus? Parece que ele coloca de cabeça para baixo só pra gente dar 2 passos atrás e voltar a buscá-lo novamente. Peraí, deixa eu entender um pouquinho mais aqui. Alguma coisa eu deixei passar.
é como ele age. Quando a gente olha na Bíblia e lê as histórias dos homens e mulheres de Deus, ele age assim. Quando a gente começa a se ensoberbecer e começa a achar que a gente está indo bem, ele talvez possa ser por ter entendido aquilo que ele ensinou, agora é outro ensinamento, então ele muda tudo de lugar. Ou a gente está se achando e está orgulhoso com aquilo, aí ele vai e muda de lugar. Ou é por conta das circunstâncias mudarem, porque o plano dele não é o nosso. A gente faz o nosso plano, fez tudo certinho, orou, jejum, entregou para ele, ele fala, não é assim, eu fiz de outra forma. E a gente tem que seguir. Então é um exercício de confiança constante. Isso eu ia e é te muito perguntar, desafiador. né? Qual é a fórmula, então? A fórmula não é tentar descobrir, a fórmula é obedecer? Confiar? É muito interessante tu perguntares isso nesse momento que eu tô contando, porque eu vivia em desespero para entender isso aí. Em Hebreus 11, no livro de Hebreus 11, tem o hall dos heróis da fé. Abraão, aí tem ali Sansão, aí tem ali Raabe, tem homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença, aí os heróis da fé. Eu olhava para aquilo e eu pensava, tá, por que eles e não eu? Nossa, eu me achava, eu queria conquistar o céu com a minha força. E a gente vê lá em, acho que é Mateus capítulo 11, isso é importante. Tem muitos pastores que usam esse versículo de forma errada, que o céu é conquistado por esforço. Já ouviu isso? Sim. Nesse, não lembro o versículo, mas é Mateus 11, depois leia. Lá fala que o céu era conquistado por esforço e os que se esforçavam se apoderavam dele até o tempo de João Batista, que era o tempo da lei. No tempo da graça é diferente. E no final desse capítulo ele fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha carga, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo me consumia nessa época, porque eu queria conquistar o céu por esforço. E ele falou, o meu fardo é suave e leve. Eu não estava com fardo suave e leve. Tem alguma coisa errada, tem algum problema. Eu quero encontrar essa fórmula, esses heróis da fé. Por que eu não posso ser, sei lá o quê? Mais do que sou, eu não estou conseguindo fazer o que Deus quer. Então foi um período desesperador, mas eu busquei muito a Deus. Do meu jeito torto, não era correto. A forma como eu estava fazendo, bem legalista, eu tentando conquistar o céu com a minha força, mas eu aprendi muito buscando desesperadamente, lendo tanto a Bíblia, decorando vários versículos bíblicos. Eu decorei um monte de capítulo. Então isso me é útil hoje, mas me fez muito mal naquela época. Tanto que quando eu cheguei em 17 anos, isso foi tipo de 12 aos 17, eu quase me desviei. Eu falei, eu não gosto de ser desonesto, eu não gosto de mentir, eu não gosto. Minha mãe me ensinou isso, esse é meu, não gosto. Cheguei com Deus, falei, meu Deus amado, eterno, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero dar o meu melhor para ti. Eu quero. Mas, Senhor, me perdoe. Eu tentei. Eu não consigo. Eu não consigo. Tentei, fiz o máximo que eu pude. Jejuei mais do que todo mundo. Orgulhoso. Orei mais que todo mundo. Li a Bíblia e tal. Mas eu não consigo. Então, se o Senhor não fizer nada, eu desisto. Eu prefiro me afastar do Senhor do que ficar contigo me sentindo hipócrita. Pesado. E aí... Pesado, mas honesto. Entendi. Foi como é que foi como é que chama quando... Ultimato. Foi o ultimato. Deus gosta de ser desafiado. Ele tem essa faceta de Deus. Ele gosta que a gente pergunte, ele gosta que a gente ore, ele gosta que a gente vá até ele e fale. Ele sabe tudo que a gente pensa. Sim. Mas ele gosta que a gente vá lá e coloque. Ele ama isso. Então, eu estava num retiro que era o encontro com Deus. Para nós, os evangélicos, os cristãos protestantes, o encontro com Deus é muito emblemático. Nessa época, hoje em dia nem tanto, mas nessa época, você era cristão, estava lá na igreja,
Ah, sou crente. Tá. Já foi pro encontro com Deus? Aí a pessoa, não. Você não foi pro encontro com Deus? Era um babado, não pode. Tem que ir pro encontro. Tipo um rito de passagem. Tinha Mais ou que menos. participar. Porque o encontro é o quê? Tremendo. Porque na igreja todo mundo repete O encontro isso. é tremendo. Isso. Aí o pastor fala, o encontro é todo mundo tremendo. O Thiago tá aqui nos bastidores, quase que ele repetiu. Quase que ele falou. Ele pede pra ele completar a frase. Mas eu fui como obreiro no encontro com Deus para adolescente. Quando você lida com pessoas novas, pessoas imaturas, pessoas que estão aprendendo o evangelho, a responsabilidade é maior. Deus cobra mais. Tem que ter zelo pelos meus cordeirinhos, entendeu? Ele tem isso. E eu estava lá sendo líder, sendo obreiro do retiro, com o coração, assim, quebrado. Coração quebrado, desistindo já. Veio um irmão, eu acho que ele não sabe, é o Lucas Fontes. Ele tá lá na Angelim, né? O Lucas Fontes. Lucas, assista o nosso podcast para você saber dessa história. Eu nunca falei pra ele isso. Ele foi pregar no último dia e ele foi orar pela equipe de trabalho. Ele foi orar pela equipe de trabalho, ele tocou na minha cabeça. Nesse momento, eu caí no chão. Eu não sei te explicar o que é esse negócio de tocar na cabeça e cair no chão. Eu não consigo te explicar o que é. Mas naquele momento, Deus falou comigo. Quando alguém falar contigo, uma pessoa que você não conhece, tem um peso. Se viesse o presidente das Nações Unidas falar contigo, é outro peso. Você ia ficar intimidado, pelo menos. Se o presidente do... sei lá do que, você ia ficar... Quando Deus fala contigo, é diferente. Foi no fundo do meu ser e me revelou o que é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a justiça pela fé, que não é pela nossa força, mas é pelos méritos dele, que não sou eu que conquisto o céu me é dado de graça. Eu estava tentando conquistar o céu com a força do meu braço e eu não consigo. E ele disse, você não consegue, por isso eu te entrego de graça. Tem uma história de um rei, tinha lá no seu reino e veio um súdito. E esse súdito, ele pediu uma flor do jardim do rei. E era a flor mais cara, mais importante, uma flor que simbolizava o estandarte do rei. E ele queria essa flor para a esposa dele que estava morrendo. O sonho dela é tocar numa dessas flores, porque ela está morrendo e eu quero realizar o último desejo dela. O rei vem e olha, essa flor é mais valiosa do que a sua casa, é mais valiosa do que a sua vida, ela é mais valiosa do que tudo que você possa imaginar. Não tem valor que você possa me dar para eu te vender essa flor. Mas eu sou o rei, eu posso te dar de graça. Então não é por mérito. Não foi que ele deu um valor para o rei e comprou a flor. Não é que ele conseguiu, ele acendeu a maior... Não. Ele não tinha o que fazer para conquistar aquilo. Não importa o esforço que ele fizesse, ele não conseguiria realizar o sonho da esposa dele. Então o rei se compadeceu e deu para ele a flor de graça. A dádiva do evangelho é exatamente assim. Ela nos é dada de graça. Isso é algo que talvez as pessoas procurem entender através de livros, de administrações, através de aulas. E eu entendi deitado no chão, chorando em posição fetal durante 2 horas. Foi assim. Foi muito incrível. E aí mudou minha vida. Eu tinha 17 para 18 anos. Mudou a minha história. Um momento muito incrível na minha vida. A partir dali, tu achas que, claro, tu deves ter mudado a tua forma de se relacionar com Deus, Sim. a tua forma de se relacionar com a própria igreja, com a comunidade. Tu acha que isso pode ter inspirado de alguma forma o que tu fazes hoje? Mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Mudou o Adam. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Então, tudo que eu faço hoje,
tudo o que... É porque a graça de Deus, ela permeia tudo. Tudo. Eu peguei isso aqui. É a graça de Deus. É tudo. Então, quando eu vou numa comunidade carente, eu trabalho com crianças, né, famílias carentes, eu vou lá, levo uma cesta básica, a gente dá bolsa de estudo para as crianças, ensina a palavra e tal. Quando eu vou fazer isso, não importa o esforço que eu coloque ali, não vai ser a altura de Deus. Não importa o que eu tente falar, o meu jeito, dar a melhor comida para ele, sei lá, não tem o que eu faça que vá chegar no padrão que Deus merece. Ele merece muito mais do que isso, ele merece a minha vida e mesmo assim não é suficiente. Eu ficava tão preso nisso que, enfim, eu quis desistir, porque eu não conseguia, e realmente, até hoje eu não consigo. Mas Deus nos dá essa capacidade de fazer a sua vontade, mesmo sem poder. Ele nos dá esse dom. O que é feito lá é lindo. Eu vejo crianças que... tem um garoto de 4 anos. A gente conheceu ele, ele tem 6. Ele tinha 4 anos quando eu conheci ele. Imagina um garoto de 4 anos te olhando nos olhos e você sentir medo de um olhar duro. Não sorria. Era um menino que não sabia sorrir. Olhar para aquele garoto, tu sentia uma coisa ruim. Esse garoto vai crescer, vai virar marginal, alguma coisa. Tu olhava assim, 4 anos, e já tinha um mal dentro dele. A gente não sabia explicar. Acolhemos ele, demos bolsa de estudo, ajudamos a família. Hoje ele brinca, hoje ele sorri, hoje ele te olha. É uma criança. Isso é real, isso é vivo, isso é eficaz. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. É meu mérito? É porque eu sei falar? É porque eu tenho jeito? Porque eu conheço os livros, sei lá, decorado? Não é. É porque Ele fez através de mim. Ele fez apesar de mim. Então, se eu tiro um peso, não sou eu, é Ele. Então, não tem como hoje eu fazer qualquer coisa sem dizer, Senhor, eu vou. E o Senhor está na frente. E o Senhor vai fazer o melhor. E eu estou ansioso por ver o que o Senhor fará. É bem aquela questão da gente se colocar à disposição e pedir para que Ele envie o Espírito Santo e que o Espírito Santo opere em nós, porque nós, apesar do que somos, apesar do que fazemos, apesar de tudo, Ele nos ama, né? Porém, também penso que o nosso melhor nunca será suficiente. Nunca será suficiente para o tanto que ele merece, né? Ele merece realmente sempre o melhor. Assim. Toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. É isso mesmo. E ainda assim, eu penso que ele permite que a gente se sinta dessa forma, porque é a nossa forma de querer agradá-lo também. Quando eu penso, e eu penso bastante, que eu não faço o suficiente aqui no programa, que eu posso sempre melhorar, né? Não, eu tenho um temor muito grande de desagradá-lo, eu quero que Deus se alegre com o que a gente faz. E o tempo inteiro eu estou pensando que eu não faço o suficiente, que eu não sou digna disso, né? E caramba, e aí eu vou buscando mais a forma de ter esse relacionamento com ele, né? Como uma filha tendo um relacionamento amoroso com o pai, né? Receber o amor verdadeiro, né? O maior amor do mundo é você se sentir amado, se sentir acolhido. A gente só consegue sentir isso quando a gente consegue estabelecer um relacionamento com Deus. Isso aí eu gosto. Eu tenho uma meditação sobre isso. Diga. É o lugar de Temos tempo. É o lugar de vitória. A gente tem tempo? Vamos falando. Depois o Thiago passa aqui e corta a gente. Tem uma passagem na Bíblia, Efésios 6. Efésios 6 é muito famoso porque fala da armadura de Deus. Sim.
E se a gente for reparar, eu posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. Eu já peguei a Bíblia, já era, gente, já era. Minha de Peguei a estimação, eu sou Bíblia. enciumada da minha Bíblia, Então eu terei mas todo eu o deixo. cuidado. Olha, tu tem cuidado quando dá pra perceber, não tem uma orelha, ela vai ajeitando tudinho. Mas tem uma Cheia de passagem. post-it. Efésios Aqui. 6, é? Efésios 6. Procura aí em casa, gente, também. Aproveita. Ai, meu Deus, tá difícil aqui a folha. Eu não posso nem te ajudar, porque eu tô sem Que óculos. Eu não é? enxergo absolutamente nada. Sem os meus óculos. Tá aqui. Pronto. Efésios 6. Aí ele fala assim: finalmente, fortalecei-vos, o versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que podeis resistir às insídias do diabo. Uhum. É a tradução diferente, né? É a tradução. Uhum. Do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Uhum. Aí ele começa a falar do capacete de salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado dos pés com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do espírito. Ele começa a falar sobre isso. Agora, se a gente olhar esse texto e ver a composição do que ele está falando, ele não está mandando a gente atacar o diabo. Uhum. Não está mandando a gente ir para cima e destruir tudo. Ele não está mandando fazer isso. Bora prestar atenção nos detalhes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós somos nós. Uhum. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu já falo muito isso por aí. De quem é a armadura? De Deus, não é nossa. Para poder resistir. Ele mandou te atacar? Não. Resista. É diferente. As insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, revesti toda a armadura de Deus, para que podeis resistir, ele repete, no dia mau, e sair firmes do combate. Então ele não está falando de atacar, ele está falando, fique firme. Uhum. Firme. Firme. Quase todas as vezes que a Bíblia fala sobre fé, não é só, ai Senhor, eu creio que vai dar certo. Não é bem isso. Eu creio que vai acontecer o que... Não. Fé em Jesus Cristo. Eu confio nele. Uhum. O que vai acontecer? Eu não sei. Geralmente a gente não tem controle, mas é o que ele fala. Eu confio nele. Uhum. Eu me baseio nele. Então, esse é o meu lugar de vitória. Você foi colocada como princesa das regiões celestiais, embaixadora do reino de Deus. Esse é o seu lugar. Ele cuida de você, ele confia em você, ele é o seu comandante. Confie nele. Use a espada do Espírito, o escudo da fé, use. Confie nele, permaneça firme. Mas como? Eu vou fazer o melhor possível, eu vou fazer o excelente para agradá-lo. Você tem uma filha, né? É. Qual é o nome dela? Valentina. Valentina. Ela é valente? É. Valentina, quando tinha 4 anos, ela já fez algum desenho e te deu? Vários. Tenho coleções em casa. E quando tu pegava o desenho da Valentina? Era uma obra a nível de Picasso, a nível de Michelangelo? Não, boneco palito. Boneco palito. Mas você achava... Lindíssimo. Lindo, que maravilha, minha filha, você é uma artista. E moldurava, botava na parede e ela se achava, né? Exato. Então, diante da justiça de Deus, nós somos como criancinhas. Ele merece uma obra de Michelangelo perfeita, maravilhosa, mas a gente não vai conseguir. Somos criancinhas fazendo desenho palito. É o que nós somos. Agora, o que é que agradou você? Aquela mãe, você. O que agradou você naquele momento? O que deixou você feliz? Foi porque ela fez de coração. Ela fez o melhor dela e ela te entregou com tudo, amor. Ela confiou no seu amor.
E é isso que ele quer da gente. Não importa o que eu fizer, não vai ser o suficiente. Mas ele quer o meu coração. Meu coração pertence ao meu rei, ao meu pai, pertence a ele. Esse é o meu lugar de vitória. Eu estou ali firme. Eu confio nele. Eu vou permanecer firme quando o dia mal chegar. Eu vou confiar no amor dele, no amor do meu pai. Eu vou confiar que ele é o meu rei, o meu pai, o meu dono. Eu confio, deposito a minha fé nele e me alegro na presença dele. Esse é o lugar de vitória. Quando eu permaneço firme ali, o resto não importa. Pode vir o temporal que for. Mas não faz diferença, porque ele é maior do que tudo. Quando eu olho para os meus problemas e para a minha força em resolver o problema, eu me desespero. Porque geralmente meus problemas são muito maiores do que a minha força. Exato. Agora, quando eu olho para os meus problemas e eu olho para o meu Deus, a quem temerei se ele está comigo? Não temerei nada. Aí eu preciso emendar, pegar o gancho e perguntar, né? É algo que eu gosto muito de ver o ponto de vista de todo mundo que vem aqui, que é por que é que vale a pena crer, então? Hoje em dia, eu vou contextualizar minha resposta. Sim, fica à vontade. Hoje em dia, nós saímos de um período da igreja protestante, igreja evangélica. Eu não sei muito na católica, mas a gente... a católica também. Tinha um amigo, né, que estudou comigo a vida toda. Eu conheço um pouco por causa dele também. De uma igreja muito autoritária, medo de ir para o inferno, uma igreja muito rígida, que tudo era disciplinado, que tudo era assim. Nós saímos disso há 20 anos atrás e nós estamos agora numa igreja bem mais liberal, bem mais tranquila, bem mais paz e amor. Então, eu acho necessário haver um equilíbrio. Todo mundo fala isso. Todo mundo acha que tem um equilíbrio. Mas tem um homem de Deus que eu me baseio para falar sobre os tempos atuais, que é o Billy Graham. Eu sou apaixonado por evangelista. Ele é incrível. Incrível. Billy Graham, o maior evangelista do século XX. E ele falava claramente: eu me preocupo com a sua alma, porque se você não crer, você vai para o inferno. Porque o Senhor tem coisas incríveis para você. Eu mostrava o lado bom e o lado ruim. Então, ter consciência da nossa natureza é essencial para responder essa pergunta. O que eu sou? Somente eu, sem Deus, sem nada. Eu sou um pecador. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir conquistar a salvação. Eu cometo erros à torta direita, eu não sou suficiente, nunca serei. Isso engloba todos os humanos, todo mundo, porque todos pecaram e desprovidos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram. Todos se desviaram. Todos se tornaram uma inúteis, a Bíblia fala. Todos. Então não há nenhum sequer. Todos. Então eu preciso entender que eu estou nesse meio. E eu preciso entender que eu fui criado para outra coisa. Eu amo essa história que eu vou contar agora. Essa história me acompanha desde que eu entendi a graça de Deus. É bom que vai ficar registrado. Vai ficar registrado, vai ficar... Qual câmera eu olho? Essa aqui, ó. Tá bom. Eu conto essa história desde sempre. Eu tiro o óculos no meio da roda, né? Falo, olha, esse aqui agora... Escolhe o nome, pessoal. Aí, adolescente, geralmente, né? Eu trabalhei com adolescente esses anos todos. Aí a gente ficou com vergonha. Aí eu falo, escreve o Gilberto. Eu invento o nome. O óculos aqui. Imagina que ele criou vida. Ele agora é ciente. Se eu dominá-lo e obrigá-lo a fazer o que eu quero, eu serei um escravagista. Ele será um escravo. Ele tem livre-arbítrio. E o Esquiribicho Beto, esse nome que eu inventei, o óculos, ele quer ser livre. Ele tem liberdade, ele pode, eu não vou obrigá-lo a fazer o que eu quero. Ele quer virar um pano de chão. Aí nessa hora bota no chão. Tá? Vou pôr aqui em cima. Um pano de mesa, pronto. Ele quer virar um pano de mesa. Ele quer. Ele pode. Ele tem a propriedade de absorver líquidos para ser um pano de mesa? Não.
Se eu esfregar ele na mesa, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele foi feito para isso. Não. Mas ele tem um grau certinho pro meu olho. Ele tem o formato da minha orelha aqui atrás, o tamanho da minha cabeça gigante. Ele foi feito para isso. A liberdade dele consiste em fazer o que ele nasceu para ser. Ele nasceu para isso. Então, eu nasci, você nasceu para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sim. Nós nascemos para a glória de Deus. Só que veja que situação trágica. Eu nasci para a glória de Deus e eu não tenho acesso a ela. Esse é o dilema humano. Isso é trágico, isso é triste, isso faz a gente chorar. Então, nesse ponto, o que a gente pode perceber? O nosso coração longe de Deus, a gente quebrado num canto, porque a gente quis virar pano de mesa, quebrado e inútil. Eu devo ser jogado fora. Uma coisa quebrada deve ser jogada fora. Mas ele não quis. Ele mandou o seu filho para consertar a gente. Para religar, religião, né? Religar com Deus. E agora eu tenho acesso de novo à pessoa de Deus. Então, por que é necessário... Como é a pergunta mesmo? Porque vale a pena crer. Por que vale a pena crer? Porque eu nasci para isso. Eu nasci para ele. Eu tenho o formato dele. Eu tenho o grau dele, né? Deus não é estrábico, né, meu? Mas eu nasci para isso. Eu nasci para a glória dele. A minha alegria está nisso. Não faz sentido viver sem isso. É o que eu sou. Então, vale a pena, porque a única vida que vale a pena é na presença de Deus. É por isso que vale a pena. Fora dela, não há vida. A sobrevivência no máximo. Há teólogos que dizem literalmente, né? Então são pessoas mortas andando. Forte, né? Forte. Olha, então eu vou aproveitar que eu te fiz já uma pergunta difícil e vou emendar outra, que na verdade é uma provocação. Eu amo perguntas difíceis. É uma provocação do bem, tá? Que a gente sempre faz aqui no programa, que é: Deus existe e eu posso provar. Caramba. Na minha fase rebelde, né? Essa fase legalista, eu ficava encontrando questões e tentando responder. E essa era uma delas. Então eu adorava conversar com ateu. Porque eu tenho gravado na minha cabeça até hoje todos os dados científicos. Eu posso falar. A distância da Terra, do Sol, vulcões, são essenciais para a vida. O tamanho proporcional da Lua com a Terra e o Sol é perfeito, por isso tem o eclipse total. A proporção de hidrogênio no universo, no início, a proporção de matéria e antimatéria, uma parte em 10 bilhões para possibilitar a vida. Vida é micróbio, eu estou falando de vida inteligente, é outro grau de complexidade. Você não pode olhar para uma situação dessa e dizer: isso aqui é um acidente. Alguém criou. Sim. Eu tô só arranhando. É incrível essa questão. Eu poderia falar sobre a questão sociológica. Por que Cristo? Se ele existe, por que Cristo? Por que Jesus? Eu posso comparar todas as religiões. Todas elas são o ser humano se direcionando ao Deus, fazendo sacrifícios a um Deus, fazendo uma entrega a um Deus. A nossa é a única, que Deus se entrega. Sempre alguém falando: esse é o caminho. As pessoas, outras religiões. Gente, eu fiz essa pesquisa. Não é brincadeira. Todas as religiões. Não tem uma que se safa. Elas falam isso. Busque o caminho. Evolua o seu espírito. Procure o estado de nirvana, né, o budismo. Procure a iluminação. Procure ser melhor do que você é. O pensamento que dividiu a filosofia de Sócrates. Tem os pré-socráticos e os pós-socráticos. Antes de conhecer o mundo, conhece-te, pois, a ti mesmo. Olha para você mesmo e tente ser melhor. Esse é o pensamento humano. Isso é humano. Quando você vê isso, você pode escrever um pensamento carnal humano. O ser humano pensa assim. Aqui no Japão, todo canto. Ele foi o único que falou: você não consegue achar o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um pensamento na contramão. O ser humano não tem capacidade de pensar algo nesse sentido. Eu poderia falar tudo isso. Tem mais ainda. Mas o ponto é: eu não tenho como
convencer alguém que ele existe. O que eu posso dizer é: conheça, provoque-o, pergunte, vá atrás, procure por ele. Experimente a Deus. E ele se revelará. Com certeza. Infelizmente, a gente está indo para o final do programa, mas eu já fiz a provocação que eu faço sempre no final, mas eu deixei algo para a gente ir finalizando, que é o seguinte: qual é ou quais são, né, as tuas memórias mais fortes em relação ao que te liga a Deus? Às vezes são pessoas, às vezes são situações. O que é isso? Que é o teu laço, claro, Perfeito. sem ser só ele, né? Perfeito. Porque, tu entendeu? Entendi. O meu pai, a minha tia esteve aqui, né, pastora Rosana? Sim. Ela falou do meu pai, que ela falou que ele era sapequinha, o sapeca. Ele era conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo? Pois é, ele era assim. No entanto, ele era muito corajoso, muito divertido, muito inteligente. Uma pessoa mais inteligente que eu já conheci, meu pai. Só que ele tinha algumas atitudes inconsequentes. Então, por conta de várias coisas, ele acabou saindo de casa, né? Eu tinha 11, 12, 14, 13 para 14 anos. E a referência paterna, ela fala muito como você enxerga a Deus. Muito. Então, é muito comum o cristão ele projetar em Deus sentimentos que sentir em relação ao Pai. É uma dica até para vocês, né, o pessoal que está assistindo. Como você via o seu pai, você vê a Deus. Só que nesse momento de dor, em que meu pai saiu de casa e tal, eu tive um encontro com Deus nesse período turbulento de legalismo e tudo mais, mas eu tive um encontro com Deus em que ele se mostrou para mim como pai. Então, quando eu penso em Deus, o que me linka a Deus ele é o meu papai. Ele é o meu pai. Eu o amo de forma íntima e intensa. Ele é o meu pai. Não tem como explicar melhor que isso. Então, esse período de dor serviu para me levar mais perto dele e ter essa visão. Quando eu oro papai. É o meu papai. Eu converso com o meu pai. Né? Então, foi essa circunstância que me fez pensar assim. Tu sabes que algo que fez uma diferença muito grande, assim, não vou falar na minha conversão, porque não é essa palavra que se aplica no meu caso, mas no meu aprofundamento da fé, vou usar esse termo assim, que foi quando eu passei a, em vez de chamar Deus de Senhor, comecei a chamar de Pai. Sim. Eu acho que quando você consegue chamar a Deus de Pai, compreendendo que Ele realmente é o seu Pai, né? Não está falando só da boca para fora, faz uma diferença gigante. É o que de fato inclusive na nossa compreensão da gente mesmo. Sim. E é o que de fato é. Ele, o que ele é? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é o... Agora, imagina a filha do presidente mais importante do mundo. Imagina os ministros fazendo fila para falar com o presidente. Agora, aquela filhinha de 4 anos, ela entra na sala, passa todo mundo, e o pai olha, gente, licença, pega a filha no colo, beija, abraça, tal, vai lá com a sua mãe. Essa é a liberdade que nós temos. Livre acesso ao trono de Deus. Essa revelação de que ele é nosso pai é a suprema revelação. Ele se revelou para Abraão como Adonai, depois veio o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, depois veio o Tetagrama, né, que é o nome de Deus, que é um nome extremamente sagrado, né, o 4º mandamento, que é não pronunciarás o nome de Deus em vão. Em hebraico é muito interessante que fala assim, Lotzah et Shem Adonai Elohim Halashav. Significa, de forma alguma, traga sobre si o nome de Deus em vão. Ou fale, sabe, se você diz que você é crente, viva.
Então, são revelações muito fortes, muito profundas. Aí vem Davi com outros nomes, El Elyon, e começam vários nomes de Deus. Mas a última revelação e a mais forte é Abba, Pai. Ele se revela como nosso Pai. Ele nos adota como filhos, nos dá o seu Espírito e nos sela com o Espírito Santo. Essa é a maior revelação, a maior notícia da história. Espalhem essa notícia por aí. Ele está vivo e ele reina. E ele nos adotou como filhos e ele é o nosso Pai. Eu vou mudar minha resposta. Por isso vale a pena ser crente. É incrível. Ser filho dele é a melhor coisa que tem. Olha, então para a gente finalizar de verdade agora, eu quero que tu nos deixe uma indicação. Quem tu chamas aqui no programa para conversar com a gente? Tem de pronto? Eu tenho uma pista, porque tu falaste no início. Ah, minha mãe. Nossa. No entanto, a minha mãe, ela tá com problemas de saúde. Mas eu vou conversar com ela. Agora, um pastor que ele é mestre na palavra. Ele tem um conhecimento absurdo. O pastor Elielson, né, meu pastor da minha igreja. Conversar com ele é um negócio bem interessante. Aí vai ter que ter os 3 episódios. É mesmo? Mas eu gosto incrível. assim. Gosto de conversa boa. Então eu vou deixar registrado, né? Como é o nome, pastor Elielson? Elielson Pereira. E de stand-by também a sua mãe. Eu vou tentar. Né? Mas serão muito bem-vindos, com certeza, aqui. Meu amigo, me dê sua mão aqui. A gente finaliza sempre assim, dando a mão para o nosso convidado e para agradecer. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Por compartilhar esse tempo aqui, por esse tempo de mesa, né? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe muito, não só a você, mas a sua família toda, que com certeza é muito usada por Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. Amém. Viu? Muito obrigada mesmo. Amém. Quer deixar um recadinho final? Eu reendosso. Falem sobre ele pelas praças, pelas ruas. Ele está vivo, ele reina, ele voltará. Gente, então eu espero que vocês tenham curtido muito essa conversa. Eu gostei muito, tocou muito meu coração. Eu sempre falo aqui nos bastidores, né, que eu sempre sou evangelizada todas as vezes que eu recebo alguém para ter uma conversa aqui no programa. Hoje não foi diferente. Eu espero que isso tenha acontecido com você também aí do outro lado. Eu espero que o Espírito Santo tenha chegado até aí do outro lado da telinha, que ele tenha colocado assim, uma semente no teu coração, uma semente quentinha, que é esse calorzinho ali para você ficar sentindo Deus agir. Amém. Então, eu espero que você hoje feche os seus olhos em algum momento e diga assim: Pai, fala comigo, usa-me, conversa comigo. Se você está frio na fé, aproveita esse momento, pede muito para que ele chegue até você de alguma forma. E ele vai te atender, eu tenho certeza disso. Porque, acima de tudo, Deus é Pai. E ele te ama muito mesmo. Então, com muita alegria, eu termino mais esse episódio. Como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.